Oi, gente, bom dia. Eu sou Humberto Goulart, da Agência Servidores, e hoje nós estamos na sede da FENAPRF, a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, para conversar com o presidente Deolindo Carniel a respeito da própria FENAPRF, do trabalho que vocês estão fazendo neste momento, depois de passado esse estresse todo de reforma da Previdência. Como é, Carniel, que vocês estão tratando esta questão junto à categoria? Nós estamos bom dia a todos, né? Nós estamos nesse momento levando à categoria as informações necessárias para fazer uma avaliação imparcial do que realmente aconteceu. O resultado não foi o que nós gostaríamos. Acho que a reforma ela traz prejuízos para todos os trabalhadores, mas para quem trabalha na segurança pública é impactado de uma forma muito maior em relação à reforma da Previdência, e no final ainda fomos tratados como servidores públicos, de maneira geral, como privilegiados, como se nós tivéssemos garantido algumas vitórias que garantimos, mas que foram mínimas perto das perdas que nós tivemos. E então a gente está nesse momento conscientizando a nossa categoria de como foi essa luta, como é que nós enfrentamos esses desafios e quais são os nossos planos para ações futuras ainda para minimizar esses prejuízos que estão sendo causados pela essa proposta que foi aprovada em primeiro turno. Na Câmara não tem mais o que fazer, a não ser emendas supressivas, quer dizer, o próximo passo é Senado Federal, como é que vocês vão trabalhar lá? Na Câmara, infelizmente, não, nós já sabemos que é uma coisa previsível o resultado da Câmara. No Senado, ela vai, então, para a CCJ. Então, já na CCJ, nós vamos fazer uma atuação firme em cima da CCJ para trazer informações que o impacto orçamentário em relação aos policiais federais, rodoviários federais e civis da União, porque os estados e municípios estão fora, então no âmbito nós vamos discutir basicamente o que está ali dentro, é mínimo, então nós estamos falando aí em ordem de 2 bilhões em 10 anos, então isso para um impacto do montante que já foi desidratado da reforma original, ele é muito pequena e vai trazer um impacto gigantesco para a sociedade brasileira, porque nós vamos ter uma polícia envelhecida, nós vamos ter a segurança pública, que foi a pauta das eleições passadas, não sendo tratada como prioridade, porque você imaginar que o policial vai ficar na carreira muito mais tempo, esse policial que estava se programando para aposentar, e que tem o seu tempo, teoricamente, completando no próximo ano, vai ter que trabalhar 7, 8 anos a mais, ele vai trabalhar de uma outra forma, vai trazer um outro prejuízo para a sociedade brasileira. Então, isso precisa ser tratado de forma diferenciada no Senado. Você me provoca uma curiosidade, Carnel, que é, vocês se colocam como, e são, integrantes da segurança pública, certo. E essa é uma pauta de governo. Por que é que ela desagrada tanto? A quem? A vocês. Como categoria e eu imagino, inclusive, do ponto de vista de como o governo propôs e como está fazendo. Porque assim, a pauta da segurança pública foi uma pauta das eleições. Isso. E é uma necessidade da sociedade. Claro. Por que a sociedade está dessa forma, por que falta investimento, muito se deve aí à questão da segurança. Claro. Se pensar no Rio de Janeiro, um estado que tem um problema gigantesco de segurança há anos, vai ver quanto caiu o investimento. Quando esse governo que está no poder hoje, ele foi eleito com uma pauta de valorização da questão da segurança pública e dos profissionais que operam na segurança pública. Antes do envio dessa matéria, nós sabíamos que todo governo, independente de quem ganhasse, ia fazer uma reforma da Previdência. Porque era a pauta das eleições, claro. A reforma da Previdência, porque nós passamos 2 anos conversando na 287, lutando contra a 287 do governo Temer, então nós sabíamos que ia voltar essa pauta. Nós procuramos o governo, ainda na transição, e explicamos para eles a particularidade que tinha a questão previdenciária dos policiais e do operador de segurança pública. Tanto o governo entendeu que encaminhou um projeto diferenciado para os militares e forças armadas. Então, nossa revolta é porque nesse projeto tinha que ter contemplado as forças civis da segurança pública, e ele não contemplou, ele pegou uma parte da segurança pública e da defesa nacional, no caso das forças armadas, e deixou toda a parte dos civis da segurança pública e aproximou muito mais dos policiais civis. E no mundo inteiro, e inclusive no Brasil até hoje, o sistema previdenciário dos policiais e dos operadores de segurança pública e da segurança nacional, ele é diferenciado, por uma questão óbvia. Qual é os outros trabalhadores que tiveram 500 mortos ao ano, em 2017, 2018, e estava aproximando desse número em 2019, que outros trabalhadores que são bancados pela União. Você vai falar, mas tem algumas profissões que são mais perigosas, tal. Depende, mesmo mineiros, né, que é no mundo a mais perigosa, você não tem esse número de mortes que nós temos no Brasil.
que a taxa de mortes da população policial é 67,5 para 100 mil habitantes, enquanto da população brasileira é próximo de 20, que já é absurdo, mas nós somos 4 vezes maiores riscos de morrer, né? Vocês têm apresentado, e a gente, como agência de servidores, tem acompanhado as apresentações que vocês fazem de forma muito clara. Sim. A que você atribui que o parlamentar, às vezes, não se sensibilize com os argumentos? Eu acho que os parlamentares se sensibilizaram com o argumento. Eu acho que nesse processo todo nós fomos a última resistência que tinha em relação à reforma. Vocês acompanharam a reforma da Previdência, foram os policiais que estavam ali, que fizeram manifestações dentro do Congresso contra aquela reforma da Previdência, anteriores também, fizemos a organização para manifestar contra. Acho que os parlamentares foram sensíveis, só que chegou num momento que o Executivo não tinha mais controle sobre a reforma. Perfeito. E quem bancou essa reforma foi o sistema financeiro, que tem ali a grande maioria dos parlamentares chamados do Centrão. Então, o governo perdeu o controle. A oportunidade que o governo tinha de resolver esse problema foi até na CCJ. Quando o encaminhamento, ele poderia ter deixado nós fora, como fez com os militares. Dentro da CCJ, ele poderia ter alegado a questão da inconstitucionalidade, que nós a levantamos na época. E quando chegou na votação da comissão especial, a maioria era Centrão. E o governo já não tinha mais esse controle. Então, com uma política adotada que, se nós sairmos, ia desidratar toda a reforma, que não se mostrou verdadeiro, porque o nosso impacto total no começo era de 4 bilhões em 10 anos, e eles pegaram uma desoneração do agronegócio de 87 bilhões na mesma comissão. Então, não era uma questão orçamentária, foi uma questão política, e nós nos sentimos usados para causar, inclusive, um desgaste para o governo. Porque grande parte do centro que estava ali sabia que nós, na grande maioria, apoiamos o governo Bolsonaro. Então, usou-se disso também para desgastar o governo. Porque aquilo, desgastar o governo, foi uma política da casa, infelizmente. Alguma esperança de que no Senado mude as coisas? Olha, nós vamos lutar muito no Senado. Nós vamos, tanto na questão da CCJ quanto da comissão. E nós vamos também procurar o judiciário, que nós entendemos que tem matérias que elas ferem a Constituição, que estão sendo tratadas em relação a isso. E também vamos trabalhar na PEC paralela, né? Sabe-se que estão construindo um consenso na PEC paralela para que os estados e município retornem, mas não nessa, né? Porque eles querem passar a todo custo essa reforma. Então, quando for tratar na PEC paralela, nós queremos incluir esse tema da segurança pública. Tasso Gereissati como relator, agrada ou não? Acho que o Tasso Gereissati, ele está ali há muitos anos, né? Eu acho que ele é uma escolha meio óbvia, como foi a escolha dos relatores na comissão, e eu acho que ele é muito mais pró-mercado que pró-servidor. Então, dessa forma, eu não acho que seja uma escolha que vai facilitar o caminho, mas eu acredito no diálogo, sim, com ele. O que mais que vocês vão observar no Senado em termos de leis que estão correndo por lá nesse momento? Nós vamos acompanhar o pacote anticrime, né, que tem alguns impactos que afetam a nós, servidores da segurança pública, e nós que não ajudamos na construção desse pacote. Então, agora, no Legislativo, nós queremos contribuir de alguma forma para que esse seja aprimorado. Também vamos acompanhar essa questão dos ataques que estão vindo dos servidores, ou seja, na questão dessa avaliação de meritocracia, que na verdade eles querendo que o servidor seja demitido por um motivo que não muito claro. Nós sabemos como é que funciona no serviço público, muitas vezes a meritocracia, você cobra e você não dá os meios de conseguir chegar àqueles resultados. Então, isso para nós é uma coisa muito importante. E uma preocupação que eu acredito que a gente vai acompanhar tanto no Legislativo quanto na Câmara é quando o presidente da Casa, no caso Rodrigo Maia, ele traz a informação que vai ter uma grande reforma administrativa, deixa no ar. Qual é essa reforma administrativa? Então, nós já vamos começar também chamar a atenção dos senadores e dos deputados que essa reforma administrativa não pode ser uma reforma administrativa que traga mais desvalorização dos servidores e do serviço público como um todo, né? Que nós já temos serviço público precário e muitas vezes ele vem, inclusive, da falta de condições dos servidores desempenhar um bom trabalho. Qual seria o recado nesse momento para o policial rodoviário federal? Que nós estamos na luta, que nós fomos uma categoria que estamos tendo perdas gigantes, mas que nós seguimos firme no nosso propósito. Nós defendemos claramente e todo mundo sabia o que nós estamos defendendo. E foi muito tranquilo a abordagem desses pontos lá. Só que, infelizmente, nós fomos uma moeda de troca.
Então, para que saibam que nós temos uma federação, nós temos um sistema sindical forte, que faz essa luta e esse enfrentamento e que nós vamos continuar fazendo. Nós vamos continuar fazendo. Nada foi fácil para os policiais rodoviários federais, para a segurança pública nesse país, mas que isso nos uniu. Esse desafio agora nos uniu e nos fortaleceu para enfrentar os próximos desafios. Faltou uma pergunta, Carnel. Como é que vocês estão sentindo a valorização de vocês junto ao Ministério da Justiça, agora com um ministro que defende, inclusive, um projeto novo anticrime? Eu acho que ainda não foi possível nós fazermos uma avaliação. Nós apoiamos a questão da criação do Ministério da Segurança Pública no governo Temer, porque nós acreditávamos que o Ministério da Justiça, amplo do jeito que ele muitas vezes não dava a importância e o destaque que merecia a segurança pública. Com o retorno para o MJ, acho que ele ainda está se reestruturando, nós ainda não conseguimos sentir uma evolução nesse tratamento, mas esperamos que o ministro Sérgio Moro realmente encampe a questão da segurança pública também, não só o combate anticrime, porque o combate anticrime faz uma das partes da segurança pública, mas no dia a dia da população precisa várias medidas que vão influenciar na segurança pública desse país. Deolindo Carnel, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço. E a Agência Servidores volta de Brasília a qualquer momento com outras informações.